A paz do Senhor, glória a Deus. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, porque aqui é o lugar de nós ouvirmos a sua voz. E nesse momento eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1. E à medida que você encontrar, você pode se colocar de pé. As crianças até 8 anos podem descer. Hoje vão estar com a tia Beth. Até 8 anos podem descer. E à medida que você encontrar o texto, Jeremias, capítulo 1, e aí você se coloque de pé. Aleluia. Jeremias, capítulo 1, nós vamos ler versículo 11 ao 14, e logo depois da leitura nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. A palavra do Senhor diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Amém? Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Aleluia, aleluia, Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite, Pai. O Teu Espírito Santo, Ele está aqui nessa noite e tem total liberdade para agir de maneira poderosa sobre os nossos corações. Ó Deus, que nessa noite nós possamos despertar para entender que o Senhor nos ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados. Que o Teu Espírito nessa noite venha ressaltar no nosso coração a Tua voz, para que nós possamos tomar as decisões certas na nossa vida, para que nós possamos trilhar o caminho da verdade, andar, Senhor, no centro da Tua vontade, Senhor. O Espírito Santo, fala conosco nessa noite, mova em nossos corações. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Eu estava vindo para cá, deixei a Laís ali na Unimed, aí eu ligo, quando eu estou sozinho, eu ligo o som um pouquinho mais alto. E eu estava ouvindo uma música do Rebanhão, uma música antiga, e o refrão da música, a última frase da música me chamou muita atenção. Ela dizia: não é sonho, nem é loucura o que a Bíblia diz. Irmãos, o que a Bíblia diz é a verdade. É a verdade que precisa estar acima de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos guiará para o centro da vontade do Senhor. Às vezes você está aqui na igreja, já tem um tempo que você é cristão, e aí você leva uma vida de cristão, tem uma vida moral correta, mas você precisa também entender algumas coisas, as responsabilidades que ser um cristão traz. Porque às vezes nós nos deleitamos em todos os benefícios que nós temos agora de sermos chamados filhos de Deus. Vencer as dificuldades, o perdão de Cristo através da cruz. E nós usufruímos disso tudo, da comunhão entre os irmãos. Mas às vezes, por causa do nosso cotidiano, por causa do dia a dia, a gente vai esquecendo de dar ouvidos à voz do Senhor, de entender qual é o propósito que Deus nos salvou. Nós acabamos de cantar que o Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos ungiu, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade. Jesus foi para o céu e Ele falou: vai vir um outro aí, e Ele vai ser o Consolador, Ele vai ser o ajudador. O Espírito Santo na nossa vida
ele nos conduz a uma vida de poder e autoridade diante de tudo aquilo que tenta realmente nos tirar do caminho. E que você entenda nessa noite, que você não é chamado pelo Senhor, não foi salvo pelo Senhor, para apenas ficar sentado aqui no banco da igreja, participando de um culto. Deus tem muito mais para fazer através de você, e você precisa se levantar e precisa começar a fazer. Essa é a chamada de Deus para nós nessa noite. O texto que nós lemos está nos falando do profeta Jeremias, o qual ouviu a voz de Deus. Deus chama Jeremias. No início do primeiro capítulo, a palavra do Senhor vai até Jeremias e ele falou, olha, antes, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus está falando com Jeremias, Jeremias, eu escrevi os seus dias, eu te conheço, antes de você ser formado, e eu já, naquele tempo, já te estabeleci como profeta. Havia um chamado para a vida de Jeremias, assim como existe um chamado para você. E o chamado de Deus, eu vou repetir para que você entenda muito bem, não é simplesmente para você fazer número aqui na igreja. Não é para você simplesmente ficar sentado aqui na igreja, participando do culto, e achar que a sua missão está completa. Existe um chamado, porque Deus, Ele te conhece. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é onisciente. O olhar de Deus para nós é o olhar da eternidade. Então, quando Deus ele te chama do império das trevas e traz você para a luz, é porque Ele tem uma missão, um chamado estabelecido para a sua vida. Ele tem um dom para você, Ele tem um ministério para colocar nas suas mãos. Você precisa trabalhar para o Senhor. Jeremias ainda ficou um pouco tímido. Ele devia ser tímido. Sou criança ainda, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Mesmo Jeremias, ele se sentindo um pouco incapaz, um pouco fragilizado. Mas uma coisa ele precisava entender, que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes eu estou falando isso, que Deus tem um ministério para você, um dom que você tem que trabalhar. E a primeira coisa que lhe vem ao pensamento é isso, mas eu tenho as minhas limitações. Eu não sei falar direito, eu não sei cantar, mas eu sou muito feio. Tá brincando, gente? Eu peguei eu como exemplo. Eu sou muito bonito. A gente é mestre de ver as nossas fragilidades, as nossas limitações. Mas eu não entendo a Bíblia direito. Eu não compreendo como é que Deus fala comigo. Irmãos, nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso. E se Ele te chama, é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te instruir, seja qual for a missão que Deus tem para você. Você precisa perceber isso. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus para a nossa vida não é por causa do merecimento. Eu não estou aqui nessa noite tendo essa oportunidade que muito me alegra de pregar, não é porque eu mereço, é pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcança. Não é pelo que você faz, ou pelo que você sente que você é, mas é a própria atuação de Deus na sua vida que vai fazer você se levantar e trabalhar para Ele. É o poder de Deus operando na sua vida, não é por causa das suas habilidades, é pelo poder de Deus. E aí Jeremias, Deus pega para ele e fala, Jeremias, você fica tranquilo, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele falou, Jeremias, porque Jeremias assustou, você é profeta às nações, eu vou ter que ir lá falar à nação de Israel
da sua rebeldia e das consequências que isso vai trazer, Deus vira para Jeremias e fala: eu sou o Deus que te livra. Se eu estou te chamando, só obedece. Vai, porque eu vou te livrar. Não é você que vai desenvolver, sou eu que vou te livrar. Irmão, não fica com medo não. Não fica com medo de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra do Senhor. Não fique com medo de proclamar o Evangelho, essa palavra viva e verdadeira ao coração das pessoas. Se disponha. Avisa o pastor, os líderes, fala: ó, eu estou aí, pode me usar. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero trabalhar, eu quero ir além, eu quero mais. Porque o Senhor é o Deus que livra. E ele fala mais ainda, ele fala: Jeremias, olha, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Você nem vai usar as suas palavras, sou eu que vou falar através de você. Irmãos, olha que alegria e privilégio. É quando a gente entende que o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, gosto muito do Salmo 138, ainda que o Senhor é excelso, ainda que seja um Deus tão grande, Ele olha para dentro de nós e fala: eu vou usar a sua vida. Mesmo com as suas fragilidades, com as suas imperfeições, eu vou te usar. Porque a obra é dele. E a gente precisa sentir esse prazer e essa alegria de ser usado pelo Senhor Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Isso tem que nos, quando bater aquele sentimento de que eu vou só lá no culto e tá bom, a gente tem que sentir vergonha de pensar isso diante da presença do Senhor. O nosso coração precisa arder, querer, ferver em realmente querer fazer a vontade do Senhor, porque se Deus Ele te chama, parece um clichê que a gente ouve muito falar isso, mas se Deus Ele te chama, é Ele que te capacita. Tudo que você vai precisar para fazer a missão que Deus está colocando nas suas mãos, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar tudo o que você precisa. O que você precisa fazer é acreditar nisso. E aí levantar e começar a fazer. Sabe por quê? Porque Deus fala conosco. Deus fala com você. Esse Deus tão grande, Ele fala. Eu não sei se você tem alguma dúvida quanto a isso, mas Ele fala. Ele está falando com Jeremias, Ele fala comigo, e Ele fala com você. E de diversas maneiras. Agora, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Eu gosto muito de dizer isso, porque não adianta a gente ouvir a voz de Deus e não obedecer. Aí não adianta nada. Se a gente ouvir Deus falando conosco, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E ter disposição realmente para obedecer. E aí o versículo 11 que nós lemos, Jeremias fala que ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo, eu vigio. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, fala que, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Irmãos, Deus está de olho em você. Simplesmente pelo fato, já que Ele fala conosco, os olhos do Senhor estão firmados em você. Pode ter certeza disso. Deus está olhando como é que você se comporta lá dentro da sua casa. Deus está olhando como é que você se relaciona com as pessoas. Deus está olhando como é que você age lá no seu trabalho. Deus está olhando como é que você fala. Deus está olhando como que você age. Deus está olhando quando as coisas acontecem, mas não saem do seu jeito. Quais são as suas atitudes?
os olhos do Senhor passam por toda a terra. E Deus está te olhando. E Deus está vendo como é que você está vivendo. E Deus está vendo o que você está fazendo. Sabe por quê? Porque Ele quer usar a sua vida. Os olhos do Senhor, eles estão sobre você. Escuta o que Deus está falando com você. De novo Deus pergunta: Jeremias, o que você vê? Estou vendo uma panela no fogo, borbulhando, a água está fervendo, está com a boca virada para o norte. Então você vai lá agora e você vai falar que por causa da rebeldia do meu povo, eu vou levantar um reino poderoso do norte, que é a Babilônia, e ele vai destruir essa nação, ele vai levar essa nação cativa. Avisa lá o meu povo. Irmãos, olha a simplicidade com que Deus usa para falar conosco. Deus estava falando: Jeremias, você está vendo o que? Uma vara de amendoeira. Jeremias, você está vendo o que agora? Eu estou vendo uma panela borbulhando. Irmãos, fique atento para aquilo que Deus está falando com você. Fique atento, porque Deus tem os seus meios. Deus fala através da sua palavra, do pregador, da canção. Deus vai falar de uma situação. Comece a pedir ao Espírito Santo para que você entenda aquilo que Deus está falando. Porque às vezes o seu comodismo hoje é reflexo de que você não está entendendo o que Deus está falando com você. O Espírito Santo está conosco para tornar a voz de Deus de uma maneira que a gente possa entender. A intimidade com o Senhor vai te fazer perceber essas coisas. O Senhor está falando: olha, eu velo para que a minha palavra se cumpra. E Deus está lá com o olhão vigiando você, em cima de você. Porque a palavra dele para você vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque senão, por que a gente fica pensando, mas Deus, ele fala, parece que é algo é tão certo isso. Mas por que às vezes eu não entendo? Porque às vezes você está vendo as coisas erradas, de um ponto de vista errado. Deus tem falado porque Ele quer te usar. Mas o que você está vendo? Será que você consegue, assim como Jeremias, entender e ver que o que atua através de nós ou em nós é o próprio poder de Deus? Nós conhecemos ao Deus que nós servimos. Nós entendemos que se for preciso, Ele multiplica o azeite. Se for preciso, Ele vai multiplicar os pães e os peixes. Se for preciso, Ele vai ressuscitar o morto. Se for possível, Ele vai trazer o livramento. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Só que às vezes nós não entendemos a voz de Deus, porque em vez de nós nos apegarmos ao poder de Deus, que já tem atuado na nossa vida, somos prova disso, nós continuamos a olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor. A gente começa a olhar somente as nossas limitações. E a gente começa a dizer: porque eu sou incapaz, porque eu estou muito desanimado, porque eu estou passando por uma crise muito grande, porque o médico me diagnosticou. E quantas vezes, na nossa vida cristã, nesse desejo até de ser usado pelo Senhor, de ouvir a sua voz, a gente acaba se achando rachado, quebrado.
é muita coisa, estou passando por muitas situações, é muita luta, é muita diversidade. Você está tão sensível que as notícias te abalam de uma maneira. Não estou falando que não pode nos abalar, e tem que nos abalar e nos incomodar. Mas não pode te travar, não pode te parar. Existe um momento da nossa vida que a decisão é nossa. Eu já contei aqui para os irmãos, quando eu fui todo, querendo lá fazer o transplante do coração, e o médico meio que jogou um balde de HV, vai, peraí, não é assim não, devagar, não vai ser agora. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Falei com a Laís, falei, ou eu deito e vamos curtir minha doença, vou ficar aqui para não piorar, com medo de morrer, ou vamos trabalhar, vamos embora, vamos continuar, vamos viver. São decisões da nossa vida. Irmãos, nós não olhamos, não podemos nos perder nas circunstâncias que nos assolam. O nosso olhar tem que estar no Senhor, porque Ele é que nos conhece. Os nossos dias foram Ele que escreveu. A nossa entrega ao Senhor tem que ser total. Tem que ser total. Mas a gente acaba, coitadinho de mim, é muita luta, não dá para eu fazer, não dá para eu trabalhar agora para o Senhor. Não, eu sei, eu não estou querendo nem muito ouvir a voz de Deus, não, deixa eu ficar sem entender mesmo. Quando as coisas melhorarem para o meu lado, quando eu tiver tempo, tiver bom, eu ainda estou tendo que trabalhar muito, estudar muito. Na hora que as coisas ficarem mais calmas, aí eu começo a trabalhar mesmo para o Senhor. Eu brincava muito com a Eliane, né, Eliane? Falei, Eliane, vamos para a igreja, Eliane, depois você ficar velho não adianta. Aí, né, Eliane, depois que ficar acabada, ela não aguentando nada, aí vem para a igreja, aí não dá. Vamos trabalhar, vamos estar nova, disposição. Eu falava isso com ela antes dela vir para a igreja. Mas, irmãos, e às vezes nós estamos realmente rachado e quebrado. Sabe, às vezes a gente se deixa realmente levar, porque as lutas, as dificuldades, elas são difíceis de fato. Elas doem. Elas realmente machucam a gente. A gente recebe um diagnóstico médico ruim, isso mexe com a gente realmente. Não estou falando que isso não pode acontecer, isso acontece. Eu sei muito bem o que é isso. Agora, o que nós vamos fazer? É nesses momentos que a gente parece que está realmente quebrado, rachado, que nós precisamos mais ouvir a voz de Deus. Compreender o que Deus quer de nós. Minha mãe sempre me ensinou uma coisa, Felipe, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. É fato isso. E aí a gente vê Deus falando com Jeremias 18, e a gente usa esse exemplo, lá no capítulo 18 de Jeremias, a partir do versículo 1, texto que a gente conhece bastante. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o barro na mão do oleiro. E isso mostra justamente essa nossa fragilidade. Deus não fica irado por nós sermos frágeis, por muitas das vezes estarmos quebrados ou rachados, ou preocupado, ou angustiado.
Não é isso que deixa o Senhor bravo. Porque é uma coisa que não depende de nós, mas o que nós precisamos entender é que nós somos o barro na mão do olheiro. E se nós estamos rachados e quebrados, quando nós ouvimos a sua voz, entendemos o que Ele quer para nós, Ele vem e Ele nos refaz. Ele tem prazer em te refazer. Ele tem prazer em te restaurar. Ele tem prazer realmente de fazer você de novo. Nós não estamos na mão de qualquer um. O olheiro é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nós servimos, que nós cantamos aqui. É o Senhor da batalha. Ele é o general. Ele é o maior. Não há nada que se oponha ao poder de Deus. Estávamos hoje na escola dominical falando sobre essa batalha final. Deus e o diabo, parece cena de filme, né? Que você é travado uma batalha. Não existe batalha. Porque Deus, Ele é poderoso. Batalha para descobrir quem é mais forte. Ele é o Todo-Poderoso. E é na mão dele que nós estamos. Precisamos entender isso, estamos na mão do olheiro. Às vezes acontece sim, coisas na nossa vida que nós não esperávamos. Às vezes hoje você entrou aqui, você está passando por um problema que fugiu das suas mãos, você não esperava isso, não esperava o que o médico ia dizer, não ia esperar aquela briga que teve, não ia esperar que sua conta bancária estivesse desse jeito. Mas entenda que você está na mão do olheiro. Isso porque ele sabe que nós somos frágeis. Porque se você esperar você ser porque eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar forte, firme, né? Eu tenho que... Não, meus irmãos. A força vem dele. Porque se for esperar da nossa própria força, nós não vamos fazer nada. A gente sempre vai se achar, nós sempre vamos nos achar que a gente não tem condição de fazer, de resolver. Porque isso é cultura nossa. Ainda mais no mundo, aquilo que está velho, que está estragado, a tendência é o quê? É jogar fora. Mas o barro estragado, ele tem um valor nas mãos do olheiro. Nós somos vasos nas mãos do Senhor, e quando Ele olha, e a gente está meio estragado, até a gente mesmo falar, eu não sirvo mais, não dá. E ele olha com o olho de Deus, deve até brilhar, fala, não, eu posso fazer de novo, eu posso consertar, eu posso restaurar, vai ter valor, vai ter utilidade, vai me servir, vai ser vaso de honra, vai ter destaque. Irmãos, Deus quer te moldar. Agora você tem que ter coragem para descer a casa do olheiro. E nós vamos descer a casa do olheiro quando nós escutarmos a sua voz. Esteja sempre disposto a obedecer ao Senhor. Tem que ter coragem. A vida cristã, ela não nos custa muito, ela custa tudo. Tudo. Eu me lembrei de Maria. Porque quando o anjo Gabriel chega lá e fala, olha Maria, você vai ficar grávida, você vai dar à luz ao Filho de Deus. Ela, como? O Espírito vai vir sobre você e vai te encher. E você vai dar à luz ao Messias. Imagine uma menina que estava para casar, devia ter aqui uns 14, 15 anos.
E aí agora ela, a primeira coisa que ela poderia fazer, ela falou, de jeito nenhum, tá doido? Eu tenho minha vida. Como é que vai ser? As pessoas vão começar a falar de mim, vão ver que eu não casei, estou grávida. José não vai querer casar mais. A minha família vai me desertar, eu vou ter que ser expulsa da cidade. Ela falou, mas como que... O anjo vira para ela e fala, você não conhece Isabel? Ela não era estéril, ela está grávida. Para Deus não há impossíveis. Maria deve ter se agarrado a essa palavra. Para Deus não há impossível. A única resposta que ela pôde dar, cumpra em mim a tua palavra. Irmão, ser crente vai te custar a sua vida. Vai custar a sua vida. Porque senão você fica perguntando, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que deixar aquilo? Se você já está perguntando, já deixa de fazer. Será que eu vou ter que mudar meu ponto de vista? Será que eu vou ter que abandonar a mentira? Será que eu vou ter que deixar realmente de correr atrás daquilo? Vai. Abre mão. Larga tudo aquilo que está te atrapalhando você de dizer ao Senhor, Senhor, eu ouvir a tua voz, eu quero cumprir, quero que a tua palavra se cumpra na minha vida. E aí você precisa abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, para fazer a vontade do Senhor. Eu sei que alguns se desdobram para trabalhar, estudar, aquela correria toda. Mas tem que ter tempo para o Senhor. E eu não estou falando de um tempo de intimidade só com o Senhor, não. Não, mas eu tenho minha vida, meu trabalho, tenho minhas coisas que eu faço. Mas eu oro, eu leio a Bíblia. Eu faço até um jejum. Vou na igreja. E tem que fazer, é o mínimo. Mínimo. Só que agora, você está fazendo o que Deus mandou você realmente fazer? Às vezes você tinha até um ministério, alguma coisa, e você ficou meio que decepcionado, o irmão lá pisou no meu pé, eu não quero fazer. Ou às vezes você se acha bom demais, né? Tudo está errado, e você, não, eu não vou me meter, porque se for eu... Escute a voz de Deus te chamando para trabalhar para Ele. Essa é a disposição que nós precisamos ter no nosso coração. Porque disposição para falar com você Ele tem. Poder para te transformar Ele tem. E você? Tem disposição de entregar tudo ao Senhor? Eu sei que o Espírito Santo, ele está ministrando no seu coração. E o meu desejo é que você escute o que ele está falando. Se é o meu desejo, imagina o coração de Deus. E eu estou falando isso porque eu tive um embate hoje com o Senhor. Eu estava com uma mensagem preparada e 5 horas da tarde. Deus foi me levando nesses textos. A gente precisa trabalhar para o Senhor. A gente tem que se dedicar mais ao Senhor. Porque se uma palavra dessa vem de encontro aos nossos corações, é porque nós estamos fazendo pouco. Para você pode até ser muito, mas não é. Ah, mas como é que eu vou fazer? Deus é que vai falar. A obra é dele. Quem nos capacita é Ele. O poder vem dele. Então levanta e trabalha.
Fala, Senhor, eu estou realmente na disposição. Eu estou na disposição para fazer a tua vontade. A gente precisa acreditar nisso, irmãos. A gente precisa viver isso. Porque o final da história a gente já sabe. O final da história é de vitória. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que o final da história é a gente morar num lugar que não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui, nós teremos as aflições. É por isso que Jesus falou, mas tem de bom ânimo. Tenha disposição, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, mesmo em meio a imperfeições. Mesmo quando você se sentir que não é nada, tenha bom ânimo. Trabalhe, faça a minha vontade. O chamado de Deus para nós, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É o chamado de Deus para nós, vem. Vem. Ele é a fonte da água da vida. Está cansado? Vem. Está desmotivado? Vem. Está doente? Vem. Está em crise? Vem. Deixa o Senhor te moldar. Nós somos os vasos nas mãos do olheiro. E às vezes tem muita gente assistindo a gente. Vem trabalhar. Fica aí nesse negócio de ficar vendo live só na internet, deixa de vir na igreja não. É quando a gente está impossibilitado, a gente assiste. Não é porque está cansado, trabalhei muito, vou ficar em casa, assistir aqui. Vem. O Espírito Santo está falando com você. Deus está falando ao seu coração. Deus quer te levar, te conduzir a um degrau mais alto na intimidade com Ele. Deus quer te levar além, para que você possa experimentar e entender que é o poder dEle, é o sobrenatural dEle. Deus quer fazer com que você não fique aí dando testemunho dos outros, não, quer testemunhar aquilo que Ele está fazendo, é na sua vida. Mas para isso você precisa vir. Vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. Não é um chamado para você voltar para os caminhos do Senhor, não, é para você que já está no caminho mesmo. Às vezes você está meio rachado, meio quebrado, meio desanimado. O olheiro está aqui hoje. Ele pode moldar a sua vida. Ele vai trazer luz, entendimento, para no meio do furacão que você está vivendo, da falta de tempo, da correria toda, no meio das aflições, Ele vai trazer luz e você vai ver onde você pode trabalhar, o que você pode fazer. É só ter disposição. É só ter disposição. É ter o senso de responsabilidade, que a obra do Senhor é nossa. A gente precisa chegar aqui na igreja e ver assim, as cadeiras vazias. Isso tem que incomodar o nosso coração, mexer. A gente tem que ficar... Você não pode sair daqui, chegar e ver cadeiras vazias e ser indiferente a isso. Não pode.
Porque eu tenho certeza que existem pessoas que você ama. Gosto de dizer isso, que isso mexe com a gente. Existem pessoas que você ama, do seu convívio, que estão caminhando para o inferno e você está quieto. Você está parado. Você não faz nada. A gente precisa trabalhar para o Senhor. A gente precisa trabalhar para o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Nós somos frágeis, sim. Agora, a nossa fragilidade tem que estar diante do Senhor. A fragilidade não é para nos parar. A dificuldade não é para nos frear. Pelo contrário, é para que o poder de Deus possa realmente se manifestar. E isso nos impulsionar a fazer mais. Tudo que você possa estar passando é para a glória de Deus. É para a glória dele. Entenda isso. As dificuldades não podem te parar. Pelo contrário, você vai ver Deus agindo, mudando situações para te conduzir realmente à glória dele. Não se conforme em ser apenas mais um aqui na igreja para encher o banco. Trabalha. Se não tem um ministério que você... Às vezes você olha para a igreja e você fala assim: poxa, mas eu não vejo uma área assim legal para eu trabalhar. Cria uma. Pastor, tá aqui, ó, meus planos. Eu vejo que falta essa área aqui na igreja aqui, ó. Então faz você. Mas não fica se apegando às desculpas que não tem, que é igreja, que é eu. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos trabalhar e vamos ver os frutos do nosso trabalho. E enquanto nós vamos louvar ao Senhor com esse cântico, é você e Deus aí agora. Não tem como eu te ajudar mais assim, fazer isso por você. Você vai orar e você vai colocar diante do Senhor quais são as suas dificuldades para você trabalhar para o Senhor. Seja sincero com o Senhor. Seja sincero de verdade. Fala: Senhor, Deus gosta disso, é a sinceridade do nosso coração. Isso aqui me atrapalha, eu tenho esse pecado ainda, ou eu tenho essa dificuldade, ou eu estou agarrado com o meu tempo, eu estou fazendo muita coisa, estou trabalhando, estou estudando, então não sei o que eu posso fazer, eu estou cuidando de um monte de gente. Mas seja sincero com o Senhor nessa noite. Se coloca mesmo para Ele todas as suas fragilidades. Depois nós vamos orar, porque Ele vai te moldar. Ele vai te moldar. Você é o vaso e Ele é o olheiro. Assistir, curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.